Trata-se de modo originário de aquisição da propriedade. Trata-se de modo originário de aquisição da posse. Representa uma tradição fictícia. É imprescindível para que opere a transferência da posse aos herdeiros na sucessão universal. Isso aqui, ó. Se acertei! Aí, ó. Tá vendo? Representa uma tradição ficta. Não é fictícia, ficta. Constituto possessório. Vamos lá. Os vitrais do mercado municipal de São Paulo, durante a reforma feita em 2004, foram retirados para a limpeza e restauração da pintura. Considerando a hipótese e as regras sobre bens jurídicos, assinala a afirmativa correta. Os vitrais, enquanto separados do prédio do mercado público durante as obras, são classificados como bens móveis. Os vitrais retirados da qualidade de material de demolição, considerado que o mercado público resolva descartar-se deles, serão considerados bens móveis. Os vitrais do mercado público, considerando que foram feitos por grandes artistas europeus, são classificados como bens fungíveis. Os vitrais retirados para restauração, por sua natureza, são classificados como bens móveis. A D, né? É a B aí, ó. Fica entre a B e a... Vamos lá. Jonas, maior e capaz, confiou em depósito a Silas, também maior e capaz, por um instrumento particular, 2 automóveis sob propriedade para serem conservados por 6 meses, estabelecendo como remuneração o pagamento de certa quantia em dinheiro a Silas. Findo o prazo, caberia a Silas restituir os automóveis na residência de Jonas. Na vigilância do depósito, Silas decidiu certo dia utilizar um dos automóveis para ir ao trabalho. E quando já regressava, foi abalroado, sem culpa sua, por seu vizinho Francisco em uma moto, amassando a porta lateral direita. Escorrido o prazo ajustado, Silas providenciou a entrega dos 2 automóveis no local estipulado. A respeito da situação narrada, é correto afirmar que Jonas não deve pagar a Silas a despesa relativa à manutenção dos 2 automóveis durante o período ajustado. Deve cobrar diretamente Francisco as despesas referentes ao conserto da porta lateral. Deve arcar com as despesas referentes à restituição dos 2 automóveis no local estipulado. Poderá reter integralmente o valor da contraprestação em dinheiro devido a Silas, tendo em vista a ocorrência de acidente com um dos automóveis. A B aqui, não. C. Deve arcar com as despesas referentes à restituição dos 2 automóveis no local estipulado. José, viúvo, é pai de Mauro Mário, possuindo um patrimônio de 300 mil. Casou-se com Roberta, que tinha um patrimônio de 200 mil, pelo regime de comunhão universal de bens. José e Roberta tiveram 2 filhos, Bruno e Breno. Falecendo Roberta, a divisão do montante seria o seguinte. Vamos ver. Recebe 250 e Mário, Bruno e Breno recebem cada um 62.500. Montante no valor de 500 deve ser dividido em 5 partes, ou seja, José, Mauro, Mário, Breno e Bruno recebem cada um 100. José recebe 250 e Bruno e Breno recebem cada um, importante, 125. A herança deve ser dividida em 3 partes, cabendo a José, Bruno e Breno um montante, ou seja, 166. Acho que é a C, né? Porque, obviamente, que os filhos do casamento passado não têm direito a nada, só do presente. Então, ele é o meieiro, de 500 ganhou 250 e Bruno e Breno 125, tá? Vamos lá, direito sucessório aqui. Utilizando-se das regras afetadas ao direito, as obrigações assinala a alternativa correta. Quando o pagamento de boa-fé for efetuado ao credor putativo, somente será inválido se em seguida ficar demonstrado que não era credor. Levando em consideração os elementos contidos na lei para o reconhecimento da onerosidade excessiva, é admissível assegurar que as regras se aplicam às relações obrigacionais de execução deferida ou continuada. Possui a quitação de determinados requisitos que devem ser obrigatoriamente observados, tais como o valor da dívida, o nome do pagador, o tempo e o lugar do adimplemento, além de assinatura da parte credora, exigindo-se também que a forma de quitação seja igual à forma do contrato. O terceiro, interessado ou não, poderá efetuar o pagamento da dívida em seu próprio nome, ficando sempre subrogado nos direitos da parte credora. Rapaz, o terceiro interessado não pode ou não. É a B aí. Levando em consideração os elementos contidos na lei para o reconhecimento da onerosidade excessiva, direito e obrigação. Passando por dificuldade financeira, Alexandre instituiu uma hipoteca sobre o imóvel de sua propriedade, onde reside com sua família. Posteriormente, foi procurado por Amanda, que estaria disposta a adquirir o referido imóvel por um valor bem acima do mercado.
Estando seu advogado, Alexandre ouviu que ele não poderia alienar o imóvel, já que havia uma cláusula na escritura de instituição da hipoteca que o proibia de alienar, vender o bem hipotecado. A opinião do advogado de Alexandre está incorreta, porque a hipoteca instituída não produz efeito, pois na hipótese o direito real e garantia a ser instituído deveria ser o penhor. Está incorreta, porque o Alexandre está livre para alienar o móvel, pois a cláusula que proíbe o proprietário de alienar o bem hipotecado é nula. Está incorreta, uma vez que a hipoteca é nula, pois não é possível instituir hipoteca sobre o bem de família do devedor hipotecário. Era bem de família isso aqui? É a B. Está incorreta porque Alexandre está livre para alienar o imóvel, pois a cláusula que proíbe o proprietário de alienar o bem hipotecado é nula. Félix e Joaquim são proprietários de casa vizinha há 5 anos. E de comum acordo haviam regularmente delimitado as suas propriedades pela instalação de uma singela cerca viva. Recentemente, Félix adquiriu um cachorro e, por essa razão, o seu vizinho Joaquim solicitou que substituísse a cerca viva por tapume que impedisse a entrada do cachorro em sua propriedade. Surpreso, Félix negou-se a atender ao pedido do vizinho, argumentando que seu cachorro era adestrado e inofensivo, por isso jamais lhe causaria qualquer dano. Com base na situação narrada, é correto afirmar: poderá exigir que Félix instale o tapume a fim de evitar que o cachorro ingresse na sua propriedade, contanto que arque com a metade das despesas da instalação, cabendo a Félix arcar com a outra parte das despesas. Poderá exigir que Félix instale o tapume a fim de evitar que o cachorro ingresse em sua propriedade, cabendo a Félix arcar integralmente com as despesas de instalação. Não poderá exigir que Félix instale o tapume, uma vez que a cerca viva for instalada de comum acordo e demarcada corretamente os limites de ambas as propriedades, cumprindo, pois, com a função, bem como não há indício de que o cachorro possa vir a lhe atacar ou a lhe causar danos. Poderá exigir que Félix instale o tapume a fim de evitar que o cachorro ingresse em sua propriedade, cabendo a Félix arcar com as despesas de instalação, deduzindo-se desse montante metade do valor devidamente corrigido, correspondendo à cerca viva inicialmente instalada por ambos os vizinhos. A B aí. Poderá exigir que Félix instale o tapume a fim de evitar que o cachorro ingresse em sua propriedade, cabendo a Félix arcar integralmente com a despesa da instalação. Direito de vizinhança aqui. No dia 23 de junho de 2012, Alfredo, produtor rural, contratou a Sociedade Simões Aviação Agrícola Limitada com a finalidade de pulverizar por via aérea sua plantação de soja. Ocorre que a pulverização se deu de forma incorreta, ocasionando a perda integral da safra de abóbora pertencente a Nilson, vizinho lindeiro de Alfredo. Considerando a situação hipotética e as regras de responsabilidade civil, assinala a afirmativa correta. Com base no direito brasileiro, Alfredo responderá subjetivamente pelos danos causados a Nilson e a Sociedade Simões Limitada será responsabilizada de forma subsidiária. Alfredo e a sociedade responderão objetiva e solidariamente pelos danos causados a Nilson. Não há lugar para a responsabilidade civil solidária entre Alfredo e a Sociedade Simões pelos danos causados a Nilson, dada a inexistência da relação de proposição. Trata-se de responsabilidade civil objetiva em que a Sociedade Simões é a responsável principal pela reparação dos danos, enquanto Alfredo é responsável subsidiário. É a D, né? Não é a B. Solidariamente. Objetivo e solidariamente pelos danos causados a Nilson. Jeremias e Antônio moram cada um em uma margem do rio Tatuapé. Com o passar do tempo, as chuvas, as estiagens e a erosão do rio alteraram a área da propriedade de cada um. Dessa forma, Jeremias começou a se questionar sobre o tamanho atual de sua propriedade. Se houve aquisição e diminuição que deixou Antônio enfurecido, pois nada havia feito para prejudicar Jeremias. Ao mesmo tempo, Antônio também começou a notar diferenças em seu terreno na margem do rio. Ambos questionaram se não deveriam receber alguma indenização do outro. Sobre a situação apresentada, assinala a afirmativa correta. Trata-se de aquisição por aluviação, uma vez que corresponde a acréscimos trazidos pelo rio de forma sucessiva e imperceptível, não gerando indenização a ninguém. Já acertei. Se for formada uma ilha no meio do rio Tatuapé, pertencerá ao proprietário do terreno, de onde aquela proporção deve ser
Não, trata-se de aquisição por avulsão, cada proprietário adquirirá a terra trazida pelo rio, mediante indenização do outro, ou se ninguém tiver reclamado após o período de 1 ano. Se o rio tratou a pé seca, adquirirá a propriedade da terra, aquele que primeiro a tornar produtiva de alguma maneira, seja como moradia ou área de trabalho, também não é a então. Em relação à responsabilidade civil, assinala a alternativa correta. A responsabilidade civil objetiva e indireta é aquela decorrente de ato praticado por animais. O Código Civil prevê expressamente como excludente do dever de indenizar os danos causados por animais, a culpa exclusiva da vítima e a força maior. Empresas locadora de veículos responde civil e subsidiariamente com o locatário, pelos danos por isso causados a terceiro no uso do carro alugado. Na ação de indenização por dano moral, a condenação um montante inferior ao postulado na inicial implica em sucumbência recíproca. Será que é a B? É a B, né? Tá bem claro aí a B.